Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, primeiro vídeo de 2025, hoje 2 de janeiro. Vamos começar mais um vídeo falando sobre o mercadão da bola aqui. Agora as coisas estão cada vez mais avançando, a temporada brasileira perto de começar, o Campeonato Baiano já começa no dia 12 de janeiro, mesmo que seja com o time sub-20, mas o Bahia precisa adiantar logo, precisa contratar logo os reforços para que eles possam jogar e possam participar também da pré-temporada lá em Girona, para que a gente possa ter um time na Libertadores um pouco mais ajeitado, com mais reforços e tudo mais. No vídeo de hoje eu vou trazer informações sobre o José Guilherme, lateral esquerdo da equipe do Grêmio, que está muito próximo de ser jogador do Bahia. Vou passar algumas informações importantes para vocês em relação a esse assunto aqui no canal e vamos também trazer indicações, como a gente faz aqui praticamente em toda a janela de transferências. Tem um atacante muito bom que eu vi recentemente o Neto do canal SBTV falando, e eu queria trazer mais detalhes porque eu fui atrás de informações junto aos representantes do atleta para saber mais detalhes sobre a situação dele e se o Bahia poderia de fato entrar nessa negociação e tentar trazer o jogador Alex Arce, paraguaio da LDU, muito bom atleta. Fica no vídeo até o final para você entender. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso, além, claro, de se inscrever para você ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos novamente. Estamos quase chegando lá. E para quando isso acontecer, eu vou sortear uma camisa do Bahia aqui no canal para você, torcedor. Não se esquece de deixar o teu gostei, não se esquece de se inscrever. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E já vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo trazendo informações sobre o José Guilherme, lateral esquerdo de 19 anos da equipe do Grêmio, que está muito próximo de ser reforço do Bahia. A informação saiu ontem e eu queria trazer algumas atualizações e apurações importantes sobre esse assunto. A primeira delas, vamos lá. José Guilherme vem para ser a terceira opção do Bahia na lateral esquerda. Muito provavelmente isso vai acontecer. Claro que o desempenho dele vai mostrar mais ou menos em que posição ele vai ocupar nessa disputa, mas é muito provável que ele venha para ser o terceiro lateral esquerdo do elenco na próxima temporada. Isso porque o Bahia deve ter a manutenção do Luciano Juba na posição, junto com o Iago Borducci. A ideia não é contratar um lateral esquerdo top para brigar pela posição como titular, porque parece estar muito bem definido já na cabeça do treinador, da diretoria, que o Luciano Juba é lateral esquerdo e que o Iago Borducci e vão disputar a posição ao longo da temporada. O José Guilherme é um lateral muito bem avaliado nas categorias de base do Grêmio. Recentemente foi convocado para a seleção brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano. Tem algumas participações na equipe principal nessa temporada de 2024. Ao todo foram 9 jogos, 6 deles no Campeonato Brasileiro. Ele foi para alguns jogos também de Libertadores relacionado, mas não chegou a atuar, não chegou a ter tantos minutos assim. É um cara que, como eu falei anteriormente, bem avaliado na base do Grêmio, só que no profissional ainda não recebeu muitas oportunidades. Talvez pelo ano do Grêmio não ter sido tão bom assim, ter sido um pouco caótico, o Renato Gaúcho também não vivendo uma das suas melhores temporadas. Acho que tudo isso afetou um pouco no desempenho do jogador, nas suas aparições também na equipe principal. Mas no meu ponto de vista é uma excelente contratação que o Bahia faz. Ah, mas um jogador de 19 anos, conhece isso que eu gosto desse tipo de perfil. É o tipo de perfil que vem com barriga vazia, jovem, doido para mostrar serviço e que vai ter todo um suporte aqui no Bahia, né? Junto agora com o Grupo City e tudo mais. A gente sabe que o Bahia cada vez mais estruturando suas equipes, fazendo equipes mais competitivas. Isso ajuda também o jogador da categoria de base. O Bahia tem Matheus Bahia, tem o Rian e tem o Caio Roque também, se eu não me engano, como laterais esquerdos, que são jogadores do clube. Eu quero saber de vocês. Vocês acham mesmo que Matheus Bahia, Caio Roque... Matheus Bahia, tudo bem, pode ficar para ser terceiro lateral, mas porque foi bem na Série B e tal. Mas o Matheus Bahia precisa jogar, ele tá na idade que ele precisa ter minutos. Senão a carreira dele vai passando e ele não consegue se desenvolver, atingir aquele auge. Então, para ele é muito mais interessante ele ficar no Ceará do que no Bahia. E ele sabe disso, e por isso que é permanecer na equipe cearense. Mas o Caio Roque e o Rian, com todo respeito aos dois, mas não são laterais esquerdos nem para você contar dentro do elenco, porque se você precisar, você vai sentir uma carência muito grande naquela posição. O Caio Roque teve uma lesão muito séria e desde que voltou lá no Londrina nem foi titular na Série C, e o Caio Roque, né? E o Rian na Série B com o CRB, não é que foi mal, mas também não foi bem, não conseguiu mostrar para que de fato justificasse a sua permanência na temporada de 2025 com a camisa do Bahia. Então o José Guilherme chega como um jogador que vem para se desenvolver, uma contratação visando a longo prazo. O Grupo City não vai pagar um valor muito alto na contratação dele, isso eu posso garantir para vocês, de acordo com minhas apurações. Ele vem para justamente isso. Informação importante que eu queria passar para vocês era essa: o valor não vai ser alto, ou seja, é uma oportunidade de mercado, um jogador que tem contrato se encerrando no meio do ano de 2025, mas poderia já ser um pré-contrato, mas o Bahia vai contar com ele agora no início da temporada. Então, contratação para mim que eu gosto, o Bahia está praticamente encaminhando a contratação, né? Ele está praticamente acertado. Então, gosto muito da contratação, acho que é um perfil que o Bahia precisa trazer grandes jogadores, mas precisa trazer também esse tipo de perfil para que possa se desenvolver e que possa ser um ativo do clube. 19 anos, veio para ser terceira opção, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, tem tudo para dar certo.
Falando agora sobre o camisa 9, Alex Arce, da equipe da LDU, paraguaio, que atua na LDU, né, no futebol equatoriano, o neto do canal SBTV, se eu não estou enganado. Se eu troquei, me desculpe, mas se eu não me engano foi ele, eu vi ele comentando sobre isso em seu canal. E eu queria trazer também essa discussão para aqui, para o meu Bahia, porque eu achei muito interessante o nome. Mostra o quanto o futebol do Bahia, na verdade, os scouts do Bahia, né, precisam ter um pouquinho mais de inteligência, criatividade no mercado, e que você olha que dá para encontrar boas opções para uma posição que o Bahia nesse momento está procurando sim no mercado. A ideia do Bahia é trazer sim um camisa 9 para a próxima temporada, e esse camisa 9 está sendo procurado. Já foi o Pita, né, que o Bahia buscou informações, fez proposta e tudo mais, mas os valores que o Cuiabá pediu não agradaram a diretoria do Bahia, né, para seguir a negociação. E nesse momento não temos nenhum nome em pauta. O Alex Arce não tem negociação nesse momento com o Bahia, mas bem que poderia ter. Eu vou passar informação para vocês justamente sobre isso. O Hernan trouxe uma informação há um tempinho atrás falando que o Alex Arce vai ser negociado pela LDU no final da temporada, na final da temporada equatoriana, que já está muito próximo de se encerrar. E eu fui buscar informações também junto com aos representantes do atleta, que me informaram a mesma coisa. Olha, a LDU vai negociar ele, pretende negociar ele, sabe que ele tem 29 anos, sabe que é praticamente uma das últimas oportunidades de negociar ele por um valor um pouco mais alto. É uma oportunidade de mercado para a LDU fazer caixa com o jogador de 29 anos, paraguaio de seleção também, junto com o Pita. Valores que eu consegui apurar entre 4 e 6 milhões de dólares é o que deve pedir a LDU pela contratação do jogador, e tá aí uma ótima opção para o Bahia ir lá e buscar. Ótimo, assim, o Alex Arce é um dos artilheiros nesse momento da América do Sul, no ano de 2024, marcou mais de 30 gols, é um cara super decisivo, é um cara super finalizador, que tem uma finalização muito precisa, se posiciona muito bem na área e poderia cair muito bem dentro desse time do Bahia. O Bahia que foi buscar o Pita, que é reserva, joga alguns jogos na seleção paraguaia, mas não é um titular unânime. E o Alex Arce é um jogador, no meu modo de vista, muito mais pronto para jogar do que o Pita. É óbvio que o Alex Arce joga no futebol equatoriano, futebol menos competitivo, ele joga na LDU, uma das principais equipes do país, então o nível é um pouco mais alto e as outras equipes é um pouco menor. Mas tudo isso, claro, que evidencia e que ajuda o jogador a ter os números que tem, mas mostra o quanto ele tem de qualidade, assim, mostra o quanto ele tem de faro de gol e que poderia cair muito bem em qualquer equipe do futebol brasileiro. Tanto é que o Palmeiras buscou o jogador agora em dezembro para tentar a contratação dele, mas os valores pedidos pela diretoria do Palmeiras, pedido pela diretoria da LDU, não agradaram a diretoria do Palmeiras, e as negociações meio que travaram. Não sei até quanto o Palmeiras estava disposto a investir. O Palmeiras que está fazendo contratações agora milionárias nessa janela, vai ver que não acharam que valia a pena contratar um jogador de 29 anos por 35, 30 milhões de reais. Depende muito de quanto for o negócio, mas se for até uns 35 milhões de reais, no meu ponto de vista, dá certo, assim, vale a pena, porque é um jogador que vai te entregar muitos gols, vai te entregar números importantes, que eu já expliquei isso aqui para vocês no canal. É muito bom você ter um jogador que faça mais de 30 gols na temporada. No futebol brasileiro é muito difícil disso acontecer, mas vamos botar pelo menos uns 25 gols. Isso já é um 2-1, isso já é 1-0, isso já é um 3-2, que no final das contas, em um campeonato brasileiro de pontos corridos, faz total diferença. Então, tá aí uma ótima sugestão para o Bahia ir buscar no mercado. Alex Arce, 29 anos, da LDU, paraguaio, que atua no futebol Equador, fazendo o meu trabalho aqui junto com o seu Cadu Santoro. Espero que ele possa ir buscar o próximo camisa 9 do Bahia, possa ser um desses jogadores que eu venho citando aqui para vocês, porque de fato a gente precisa de um camisa 9, não dá para mais uma temporada como o Everaldo sendo o nosso 9, não que ele seja titular, o Lúcio nesse momento ganhou a posição, mas o Everaldo é uma peça que sempre está entrando no banco de reservas. Eu sei que ele não vai desaparecer caso o Bahia contrate outro, mas é importante você ter mais opções ainda no ataque, opções melhores ainda, porque o Campeonato Brasileiro é longo, porque a temporada é longa. Esse ano vai ter muito mais jogos do que na temporada passada e o Bahia precisa se reforçar. Não pode se dar o luxo de achar com que essa equipe vai conseguir ter o mesmo resultado da temporada passada. Em tese, é um time que consegue um resultado parecido, mas se você quer dar um passo à frente, você precisa subir o nível, subir o sarrafo, e isso passa também pela contratação de grandes jogadores em posições vitais, em posições que são fundamentais dentro do jogo. A posição do atacante, né, o camisa 9, para mim, junto com o goleiro, todas as funções são importantes, mas você ter um cara que é um 9 decisivo faz a diferença, porque pode salvar muitos jogos, pode te dar muitos pontos importantes no final da temporada. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo de hoje. Se você gostou, eu gostei. Não se esqueça de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau.